Bem, vamos para o nosso segundo artigo. O título desse artigo é Sistema IoT para monitoramento de consumo de água em residências, utilizando dispositivo de medição autoalimentado com colheita de energia do fluxo de água encanada. Bem complexo, né? Depois a gente volta aqui para esse título. O aluno iniciou com um problema, com a descrição do problema dele, com a justificativa, o objetivo, geral e específico. Essas outras partes a gente não vai avaliar agora, mas ele colocou revisão da literatura, ok. Como ele fez a revisão da literatura, eu estou vendo aqui. Fez uma discussão e concluiu o trabalho. Ok? Então vamos voltar lá. Sistema IoT para monitoramento de consumo de água. Então tem como tema IoT, monitoramento de consumo de água. E aqui ele está dizendo como ele vai fazer, certo? Então o tema seria IoT para monitoramento de consumo de água. Vamos ver como ele descreve o problema. Eu não gosto dessa organização. Eu acho que todo artigo precisa começar com uma introdução e essa introdução ela deve ser autocontida. Então eu acho que ele poderia colocar o problema como uma subseção, tá? E ter uma introdução onde ele descreve brevemente o problema e depois, na próxima sessão do problema, ele descreve mais profundamente. Mas tudo bem. Então aqui ele fala um pouco sobre a internet das coisas, tá? Fala que a distribuição de água pode se beneficiar dessa tecnologia. Critica, certo, o sistema existente com o leiturista, porque não tem conectividade com a internet. Fala que pode aplicar IoT para realizar a medição do consumo de água. Ok? Apresenta um probleminha, diz que esses dispositivos consomem energia. Ok? Diz que eles têm que operar por um tempo maior pelo uso de baterias do que o uso de baterias. Precisa de fontes alternativas de energia, ou seja, eles têm que ser autoalimentados. Ele diz que esses dispositivos podem usar um sistema chamado de colheita de energia, né? Do inglês Energy Harvest, onde você captura energia através de fontes renováveis. Estou achando interessante, a ideia é boa. O sistema de distribuição possui oportunidades para a colheita de energia, então ele já está justificando o trabalho, né? Já está justificando a utilização de colheita de energia. Fluxo de água, vibração, ok? E aí ele coloca aqui uma frase: visando validar essa hipótese, construiu-se um protótipo de dispositivo que mede o consumo de água da residência e transmite para a nuvem, e que é autoalimentado através de um dispositivo de colheita de energia do fluxo de água. Então aqui ele já prometeu, construiu-se um protótipo de dispositivo. E ele precisa cumprir no restante do artigo. Eu já vi que ele não cumpriu. Então, esse é um probleminha. Ok? Se você promete alguma coisa na tua introdução, na tua descrição do problema, você precisa cumprir no restante do artigo. Ok? Os resultados devem mostrar isso. Visando validar essa hipótese. Eu não vi hipótese alguma. Eu vi que ele descreveu aqui uma oportunidade, mas isso não é hipótese. Né? Ele precisa formalizar essa hipótese. Ele não pode colocar apenas uma descrição aqui de um parágrafo, em alguns parágrafos, e jogar para eu, como revisor, entender que essa é a hipótese dele. Eu posso até imaginar qual é a hipótese, né? Ele quer testar aqui um sistema de colheita de energia. Mas
essa hipótese ela precisa ser, né, bem formatada. Você tem que dizer, olha, a hipótese é essa, usar X, Y, Z nesse tipo de sistema aqui. Fora que a gente pode ter vários sistemas de contabilização da água. Ele precisa dizer que sistema é esse, qual sistema que ele vai utilizar, né? Na minha casa pode ser numa outra residência pode ser outro tipo. Ele precisa especificar bem quais são as partes dessa hipótese dele, tá? Para validar essa hipótese, construiu-se um protótipo de dispositivo. Você não valida essa hipótese como um protótipo de dispositivo. Não é lógico isso, né? Você valida uma hipótese, né, executando um método científico para comprovar ou refutar essa tua hipótese. Não é um protótipo apenas, né? Eu vou ter uma hipótese e vou construir aqui um dispositivo IoT. Não. Quais são as partes desse dispositivo, por que ele é formado daquele jeito, quais são os experimentos, quais experimentos que você vai realizar, né? Quais resultados você encontrou e por que esses resultados validam a hipótese. Não é a mera construção de um protótipo que validar a tua hipótese. Essa frase aqui precisa ser reescrita. Então, esse protótipo dele mede o consumo de água e transmite para a nuvem, né? E ele é autoalimentado através de um dispositivo de colheita de energia. Então, aqui ele tem dois problemas. O dispositivo vai ter que medir a água e o outro é que ele vai ter que ser autoalimentado com a colheita de energia. Ele deu várias ideias de como que pode ser, mas ele não disse qual é que vai ser a dele, né? Ele precisa dizer, é preciso ser claro desde o início. Eu vou vou medir o consumo usando tal mecanismo e eu vou autoalimentar usando o mecanismo X. Fluxo de água, né? Vibração, seja lá o que for, precisa dizer agora e não deixar para dizer depois. Isso aqui não é um filme que você fica lá ansioso pelo final para saber o que aconteceu. Isso aqui é um trabalho científico. Você precisa dizer no início o que você se propõe a fazer, para que depois isso seja validado no final. Qual a justificativa? A aplicação de IoT para realizar medição pode gerar benefícios como redução de custos, redução do preço da água, descoberta de novas informações. Eu acredito que se ele queira dizer isso aqui, descoberta de gato, né? E liberação dos recursos para outros usos no setor. Eu acho que ele foi muito otimista aqui, né? Essa solução dele, se fizer tudo isso que ele está prometendo aqui, nossa, vai ser uma revolução, né? Eu acho que sempre você tem que ser um pouco contido no teu trabalho científico, né? Eu acho que ele poderia botar aqui apenas redução de custos, né? E não dizer que essa redução de custos necessariamente vai reduzir. Para que potencial redução? Eu não vejo como potencial redução. Se a empresa reduz custo, ela vai manter esse custo para ela. Dificilmente ela vai passar essa redução para o consumidor. Tá? Então, assim, sejam contidos no que vocês prometem, na justificativa. Tá? Sejam bem contidos com relação a isso. Contudo, um sistema desse necessita que os sensores permaneçam operando continuamente. O uso de fontes de alimentação de rede elétrica não é muito complexo, então uma abordagem para a colheita de energia desses dispositivos é mais adequada. Essa justificativa dele se mistura com problemas, né? Ele dá uma justificativa aqui, mas ele também adiciona problemas. Diz que é caro usar energia, é complexo. Então é como se eu tivesse na justificativa criando problemas. Então é preciso separar isso. Se você tem um problema, ele tem que ficar no problema. A justificativa tem que ser motivação e não coisas negativas sobre o trabalho. Então, o que for negativo aqui, ele tem que colocar para a parte de desafios, né? De problemas, descrição do problema. Justificativas são coisas boas. Então, ele poderia, por exemplo, se concentrar na redução de custos e dizer de quantos por cento seria essa redução. Por que haveria essa redução? Redução de custos geralmente é uma justificativa muito boa,
Mas os alunos tendem a colocar isso de maneira muito genérica. Vai reduzir custos. Vai reduzir custos por quê? De quantos por cento? De qual é o valor? De 1 milhão? De 2 bilhões? Né? Isso é uma boa justificativa. Se a pessoa, você chega lá e diz que o teu sistema ele é viável e ele reduz em 30% os custos, que equivalem a 50 milhões de reais. Vai saltar os olhos do revisor, né? Nossa, que justificativa boa. Né? Se você conseguir provar que vai economizar 50 milhões de reais, vamos se juntar aí e abrir uma empresa que você vai ganhar muito dinheiro. Objetivo. Então, assim, só para fechar, o tema ficou claro no texto, mas o problema faltou definir melhor, né? Qual é o problema? Mais tecnicamente. Vocês têm que ser mais técnico quando vocês forem descrever o problema, tá? Eu já queria ter uma ideia de como que funcionaria esse sistema de medição, esse sistema digital de medição. Eu já gostaria de ter uma ideia aqui na descrição do problema, tá? Para eu começar como revisor a entender os desafios da tua proposta. Com relação à justificativa, eu falei que a gente precisa separar, se concentrar só em coisas boas aqui na justificativa, né? E o objetivo? Então vamos lá. Ele dividiu em objetivo geral e específico. Objetivo geral: construir e avaliar um protótipo de dispositivo de colheita de energia. Protótipo. Gente, cuidado com essa palavra protótipo. Protótipo, eles não resolvem problemas, tá? O protótipo pode ser um método de pesquisa, fazer parte do método da pesquisa. O teu objetivo é construir um sistema, né? Se você vai construir um sistema completo, um protótipo, isso é uma das fases da tua pesquisa mais para frente, né? O teu objetivo não é construir um protótipo, o teu objetivo é construir um sistema completo. Mas pode ser que por questões econômicas, por exemplo, você tenha que construir um protótipo, mas isso é mais para frente. Lá no método de pesquisa, na metodologia, você vai dizer que por causa disso, disso e disso, eu vou construir um protótipo, tá? Não tem dinheiro, o projeto não tem orçamento, os equipamentos são caros, mas eu vou construir um protótipo que, dada eu vou dizer, né, as circunstâncias em que ele pode ser utilizado, ele vai mostrar que a construção de um sistema é viável e que soluciona o problema. Mas eu tenho ressalvas com a utilização da palavra protótipo, tá? Eu acho que não relata muito bem o que você realmente vai fazer. Você vai desenvolver um sistema. Por algumas razões, você vai ter um protótipo no final. Construir e avaliar um protótipo de dispositivo de colheita de energia para fornecer energia para um dispositivo que mede o consumo de água da residência e transmite para a nuvem. Vejam, embananou tudo. Porque lá em cima no problema ele diz que tem dois problemas principais lá em cima. A medição da energia e o outro problema que eu entendi foi a alimentação desse dispositivo. E aqui parece que o problema principal é a alimentação do dispositivo e que a medição do consumo ela já está resolvida. Então, ou você tem dois objetivos gerais, ou você tem apenas um, mas do jeito que ficou aqui, ficou muito estranho. Um dispositivo de colheita de energia para fornecer energia para um dispositivo que mede o consumo de água da residência e transmite para a nuvem. Eu colocaria, eu vou construir um dispositivo de mensuração da energia digitalmente, que envia essas informações para a internet, e também um dispositivo que fornece energia para esse equipamento eletrônico. Né? São dois objetivos. Os objetivos específicos: desenvolver um dispositivo para realizar a medição e transmissão do consumo residencial de água e construir um sistema para possibilitar a transmissão e o registro do consumo. Então vejam que ele botou nos específicos o objetivo geral dele, né? É exatamente como eu falei. O primeiro objetivo geral é realizar a medição, o segundo é
a alimentação, né, desse dispositivo. Então, o objetivo específico aqui, pessoal, eu teria que dizer quais os equipamentos que eu vou utilizar para fazer essa medição, quais técnicas digitais para fazer essa medição, como que eu vou transmitir. Já teria que dizer, vai ser via 4G, vai ser via Wi-Fi do cliente. Eu teria que dizer quais são os objetivos, qual é a conectividade que esse dispositivo vai ter. Os objetivos específicos para a captação de energia e fornecimento de energia, eu já teria que dizer que tipo de abordagem eu vou utilizar para captar. Eu vou utilizar um dispositivo através de um dispositivo que coleta energia pelo fluxo da água no cano, sei lá. Então, você precisa dizer nos objetivos específicos já quais são as técnicas que você vai utilizar. Você não pode deixar muito geral, né? Muito genérico. Tá? Nunca deixe nada genérico. O que acontece é o seguinte, quando você deixa genérico, quanto mais genérico, mais coisas você está prometendo fazer. Ok? Se ele diz aqui qual é a técnica de medição que ele vai usar, ele se comprometeu com essa técnica. Se não funcionar, paciência, ele vai ter que dizer depois por que não funcionou e por que ele utilizou outra técnica. Mas ele prometeu apenas uma coisa. Aqui ele está dizendo que vai utilizar um determinado sistema de captação, um mecanismo de captação de energia. Então ele vai ter que dizer qual é o mecanismo, tá? Ele vai se comprometer com esse mecanismo. Aqui eu vou entender que ele vai ter um leque de mecanismos que ele vai poder utilizar. Aí eu vou, como pesquisador, ficar curioso para saber depois, né, por que ele não utilizou apenas um ou não utilizou mais de um, tá? Então sejam bem específicos mesmo, específico, tecnicamente falando. Digam quais são as técnicas que vão ser utilizadas, tá? Nos objetivos específicos. O geral eu posso deixar do jeito que está aqui. Um mecanismo para medição e um mecanismo para a alimentação. E eu ainda acho que essa última frase aqui está mal construída, né? Para a possibilidade de transmissão e registro do consumo residencial de água. Ficou meio estranho, não dá para entender que é a colheita de energia, como ele chamou, né? O fornecimento de energia para o dispositivo. Então, eu teria que refazer bastante coisa aqui nesse artigo para deixá-lo de acordo com o que eu estou me propondo a fazer. Tudo bem? Até mais.